E agora, no quadro Ultra Papo, com o oferecimento da Ultra Farma, local de comprar medicamento barato, a gente vai falar sobre algo importantíssimo para você. Então, sente aí, traga toda a sua família, porque vamos falar sobre lesões e doenças psíquicas causadas pelo trabalho, com o especialista em direito previdenciário, que atualmente apresenta o programa Ultra Previdência, ao lado do jornalista Carlos Maglio, o doutor Márcio Coelho, aqui no Temperando Papo. Seja muito bem-vindo, doutor Márcio. Muito obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo sobre assuntos que com certeza interessam a milhões de trabalhadores brasileiros. Extremamente relevante Sim. o assunto de hoje. Sim. Eu vou falar para vocês que eu não tinha conhecimento de um benefício que vocês, trabalhadores com carteira assinada, têm direito. E o doutor Márcio vai contar todos os detalhes aqui sobre saúde mental, sobre lesões. Hoje em dia, doutor Márcio, quais doenças estão representadas por essas doenças que são causadas pelo trabalho? Bom, nós temos duas principais doenças. A primeira doença é a lesão do esforço, também chamada de DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. E aí nós temos as lesões provocadas pelo esforço na coluna. E isso, uma série de trabalhadores são afetados por essa lesão, né? E nós temos aí, então, o trabalhador de carga e descarga. Sim. Temos também os enfermeiros, né? Temos também os Claro. repositores de supermercado. Temos também as caixas de supermercado, quando pega um fardo de uma garrafa PET, um fardo de garrafa PET para passar na leitora ou um saco de arroz, com o tempo pode provocar uma lesão na coluna. Com toda certeza. Sim. Então, esses trabalhadores têm direitos que essa lei é antiga, né, doutor? Mas totalmente desconhecida. Uma lei de proteção? É verdade. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre lei de acidentes do trabalho. A lei de acidentes do trabalho não é apenas e tão somente para aquela pessoa que caiu, se machucou, enfim, né? Mas também engloba as lesões de esforço e as doenças mentais provocadas por um ambiente negativo do trabalho. Sim. As Aquele pessoas- impacto negativo no próprio ambiente Existe. que realmente vai causando problemas seríssimos para a Existe. pessoa e a Existe. gente é um só, né? A gente leva para casa, não tem É como. verdade. E as pessoas, às vezes, são submetidas a um ambiente de trabalho negativo. Ou seja, um superior que cobra exageradamente, ou então que humilha a pessoa, fala, você não presta, eu vou te mandar embora, Sim. na frente dos demais empregados. Isto pode causar uma doença do trabalho. Uma doença relacionada com o trabalho, uma depressão, né? Em que a pessoa pega essa carga e não consegue se liberar dessa carga. Claro. E, a partir daí, não consegue mais retornar àquele trabalho por apresentar uma certa repulsa, ou seja, aquela convivência que levou a pessoa a apresentar uma doença psíquica, como, por exemplo, a depressão, a síndrome de burnout também temos aí, e a síndrome do pânico. São categorias profissionais que se expõem a esse tipo de convivência desse ambiente negativo e aí apresenta a síndrome do pânico. Claro. Por exemplo, síndrome do pânico afeta aqueles trabalhadores que trabalham em instituições de menores, de recuperação de menores, presídios, guardas de banco ou mesmo carro forte. De repente, É muito estressante, né, doutor de repente Márcio? são submetidos a um evento traumático, Tá. ou seja, um assalto, em que a pessoa corre risco de vida. Porque tem a periculosidade, né, da profissão. Também corre risco de vida. Essas pessoas submetidas a esse trauma podem desenvolver a síndrome do pânico e não querem mais retornar àquele ambiente no qual vivenciou um evento traumático, alguém se machucou, levou um tiro. Então, isso é a síndrome do pânico. É uma doença relacionada ao trabalho, daria direito à aposentadoria por invalidez
ou então um benefício intermediário chamado auxílio acidente de 50% que a gente está conversando aqui. Esse auxílio acidente de 50% que é pago pelo próprio INSS. Não tem nada a ver com o Não é empregador. pelo empregador. Não. Perfeito. E tem o estresse também. Estresse, por exemplo, muitas pessoas que são bancários têm metas muito altas. Eu conheço várias pessoas que estão ali ficando em casa por um longo período para tentar se recuperar, né, desses problemas gravíssimos que a gente sabe que o trabalhador enfrenta. Então, a síndrome de burnout, aí nós estamos conversando sobre a síndrome de burnout. O que que é? É esse excesso de cobrança para o empregado, metas para serem atingidas, como você falou, né? Algumas pessoas não resistem a essa pressão e focam no trabalho de tal maneira que o trabalho passa a ser a vida dela. Não existe domingo, não existe descanso, ela está sempre focada no trabalho. E aí, nesse tipo de situação, podem desenvolver a síndrome de burnout. E a síndrome de burnout é como você falou, a pessoa tem que ficar afastada, tentar se recuperar, mas às vezes isso nem sempre é possível e a pessoa fica com aquela doença mental que daria direito ao auxílio acidente 50% ou, num grau mais elevado, a própria aposentadoria por invalidez. Perfeito. Doutor Márcio Coelho, foi extremamente importante a sua participação aqui, tá? Assim, é muito importante que a gente realmente alcance milhares de pessoas para saber, sim, do seu direito. Espero. Porque isso é muito importante, isso restitui famílias, ajuda demais. Volte aqui mais vezes. Ajuda, tá bom. Vou conversar com a Márcia Estiva para te trazer de volta aqui. Muito sucesso no programa Ultra Previdência, viu? E mais uma vez, muito obrigada a você. Parabéns à Ultra Farma também por estar ali apoiando esse programa Ultra Previdência. Por quê? Porque realmente transforma a vida de cidadãos, de pessoas que precisam ter mais sabedoria para sair da alienação. Não é mesmo, doutor Márcio? Ari, agradeço a oportunidade e até a próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima, doutor, se Deus quiser.